Saudações Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do Duque Tricolor, a entrevista de Mário Bittencourt. Bom, aqui foi elencado 21 pontos, né? É por isso que eu vou ter que fazer um vídeo único nessa situação toda. Porque todo mundo quer saber sobre isso, né? 21, né? 21 pontos. Vou falar ponto a ponto sobre isso, né? E claro, através desse ponto a ponto a gente vai entender melhor sobre o panorama geral do Fluminense. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar. E também aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo assinados de um projeto que eu curti bastante. E aqui embaixo na descrição aqui embaixo na descrição tem dois abaixo assinados de um projeto. E também se inscreva no canal. Faça o triplo você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo pode mandar patrocínio e vamos lá. Tô tentando fazer tudo junto aqui porque senão vai ser um problema e eu quero falar tudo de uma vez só. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Claro, a entrevista foi na Rádio Tupi. Vamos lá. Após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense recebeu sondagens por 7 jogadores. Foram eles: Arias, Martinelli, Bernal, Hércules, Freitas, Canóbio e Serna. O Fluminense informou aos clubes que para nem colocarem as propostas na mesa, pois seriam recusadas. O único caso que o Fluminense aceitou ouvir a proposta foi no caso do Arias, por ter tido acordo verbal com o jogador referente ao tema. A sondagem por Canóbio foi de um clube brasileiro, já os demais jogadores foram de clubes de fora. O Fluminense acredita que a vitrine da Copa do Mundo de Clubes tem influenciado nesse maior assédio aos seus jogadores. Vamos pontuar aqui. Os dois únicos que eu não tô acreditando muito é no Canóbio e no Serra. Eu vou te explicar. Claro, sim. O Serna eu tô acreditando meio porque na história não foi por conta do Mundial de Clubes, mas sim por todo o processo que já vinha acontecendo com o Marino Renestrosa. Então, sim, não foi por conta do Mundial, mas sim por conta dessa situação que estava acontecendo. E do Canóbio, menos ainda, eu acredito, porque claro, a única coisa que eu vou acreditar é se ele voltasse pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense viu que o Isaac não era tudo isso e apostou que o Isaac poderia ser melhor do que o Canóbio e acabou dando burro na água. Fora disso, é muito normal para mim Martinelli, Bernal e Hércules e Freitas terem justamente esse assédio. Tanto que a gente viu que a defesa piorou demais com a saída do Freitas no jogo da semifinal. A gente viu que sem o Freitas o Fluminense decaiu demais. Então faz sentido. E o trio de meio de campo que tinha Bernal, Martinelli e Hércules, um sistema mais defensivo, realmente se tornou um sistema menos comprometido ali. Então faz sentido isso tudo que está acontecendo, tá? Então informação para mim completamente verídica, e para mim isso daí, o fato realmente remeteu à verdade. Hoje o Fluminense tem o 9º maior faturamento ordinário do futebol brasileiro. Faturamento ordinário é aquele em que não se leva em conta premiações em competições e venda de jogadores. Que bom! É interessante a gente ver que a cobrança que a torcida tem condiz com o faturamento que o time tem. Porque eu não posso cobrar do time que tem um faturamento ordinário, sei lá, de 16º do 17º colocado. Não. Mas nono, dá para cobrar pelo menos estar no G10. Isso é interessante. 3. Apesar das pesquisas mostrarem que a torcida do Flamengo
20 vezes maior que a do Fluminense, o Flamengo vende apenas 3 vezes mais produtos oficiais que o Fluminense, como por exemplo as camisas. O que é estranho. Os clubes têm um patrocinador em comum, que pagava 1,5 milhão ao Fluminense e 14 milhões ao Flamengo. O patrocínio usava as pesquisas para considerar a discrepância entre os valores. Após a marca fazer uma pesquisa interna sobre a quantidade de torcedores que consumiam seus produtos, viu que a diferença era de apenas o dobro. Com isso, o Fluminense conseguiu pleitear o aumento do valor para metade que o Flamengo recebe. Agora o Flamengo recebe mais. Eu quero saber se ele vai pleitear que receba mais. Isso é importante. Mas fora isso, o que eu vejo, pelo menos do que eu vejo, e a sensação que tem, há muito mais torcedores do Fluminense com camisas oficiais do que flamenguistas justamente com a camisa oficiais do Flamengo. Então, já é por aí vai. No pay-per-view, o Flamengo tem o dobro de assinantes declarando torcedores do clube em relação ao Fluminense. Não 20 vezes mais. Esse argumento também foi utilizado para tentar equiparar as cotas da pay-per-view. Que é estranho. Porque o pay-per-view não é caro. O pay-per-view, eu acho que, pelo menos assim, eu acho que a partir da classe C+, dá para ter um pay-per-view. E mesmo assim, diversas vezes colocam a partir da classe C+, dá para ter um pay-per-view. Então é muito estranho a situação de que não combina com a realidade. A situação de que o Fluminense tem menos torcedores do que o normal. Aliás, só para você ter uma ideia, o Fluminense era até a pesquisa de 1974, 1970, 1990, o sexto maior clube com torcedores, com mais ou menos ali 7 milhões. Segundo a nova pesquisa, o Fluminense agora tem 3 milhões, ou seja, morreram 4 milhões. Aonde? Não sei. O Fluminense paga salários em dias desde 2022. Hoje, a folha salarial do time profissional é 50% CLT e 50% de direitos de imagem. Na gestão Abad, era 90% CLT e 10% de direitos de imagem. Isso gerava proporcionalmente mais encargos trabalhistas para o clube. Isso é verdade. Não vou comentar nada disso não, mas a única coisa ali que é importante falar é que paga salários, mas e a questão dele? Eu queria saber sobre isso. O Fluminense paga 6 milhões de reais por mês de dívidas do passado. O clube tinha 50 milhões de reais em dívidas da FIFA que foram zerados. Que bom. A gente viu que na gestão Mário Bittencourt a gente não teve nenhum risco de transfer ban. Enquanto o Santos está tendo risco de transfer ban, Cruzeiro já teve risco de transfer ban, o próprio Palmeiras já teve risco de transfer ban, o Fluminense não. Então, faz sentido o que está acontecendo. O Fluminense já observava Santi Moreno e Renan Stroza por alguns anos. Não foram observações recentes. A negociação do Renan Stroza foi cancelada, pois o Atlético Nacional disse que só liberaria o jogador após o fim da Libertadores. Acabou a Libertadores. Será que a contratação do Renan Stroza vai acontecer? Isso é importante comentar. Após a eliminação para o Chelsea, Mário e Renato Gaúcho receberam uma ligação de Francisco Horta parabenizando o Fluminense pela campanha histórica, mesmo sem guiar o título. Mário disse que aquilo deixou emocionado e chorou ao telefone. Renato está de prova. Mário ficou emocionado, pois Francisco Horta teve a grandeza de fazer isso, mesmo com seu filho sendo pré-candidato a vice-presidente geral em uma chapa de oposição à chapa do seu grupo. E é só para falar, o André Horta é vice do Leonardo Lespa, tá? Então, faz sentido o que está acontecendo. Mário acreditava que com a SAF, o Fluminense pulará para o quinto maior investimento do futebol brasileiro. Pensando que Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo
praticamente impossível o Fluminense chegar, faz sentido. Faz sentido. O Fluminense observa com atenção um novo patrocínio master do Flamengo. Na visão do clube, seu atual contrato já está defasado em relação aos valores que estão sendo praticados no mercado e a direção vem tratando melhor os valores. Que bom. O Fluminense é a favor da retirada das cadeiras do Maracanã nos setores sul e norte, assim como o Flamengo. Entretanto, em jogo da FIFA, é obrigado a ter cadeiras em todos os setores. Isso acabaria por inviabilizar a seleção brasileira de jogar no Maracanã. Por exemplo, só para pontuar aqui, a seleção brasileira jogando no Maracanã é permitido 100% do estádio. 100% do estádio significa mais dinheiro para a gestão Fla-Flu. Ou seja, é muito mais rentável a longo prazo que as cadeiras estejam. E aí ele fala outra situação, que é outro fato que pesa, é o modo da dupla Fla-Flu na Conmebol adotar esse mesmo regulamento da FIFA em suas competições no futuro. Porque o que está acontecendo sempre é o efeito dominó, em que o que acontece na FIFA vai acontecer na Conmebol, o que acontece na Conmebol acontece nos regionais e assim por aí vai. Então faz sentido o que está falando. Palmeiras assinou ao Fluminense uma proposta de 9 milhões de euros por áreas. O jogador informou ao clube que não tinha interesse e no Brasil só jogaria no Fluminense. O Fluminense informou que o clube também não tinha interesse em vendê-lo para o clube brasileiro. Que bom. Só para você ter uma ideia, o Fluminense chegaria a 22 milhões. Eu não sei se vai chegar a mais do que 22 milhões, mas chegaria até 22 milhões no contrato contra o Wolverhampton. Então, interessante. Fluminense, Flamengo e CBF estão debatendo uma reforma do Museu do Maracanã e transformá-lo juntos no Museu do Futebol Brasileiro. Isso daí deixa passar. Hoje, tá vendo? 12 minutos de vídeo. Tô no 14. Hoje, a operação do Maracanã é extremamente superavitária ao Fluminense e o clube não vê necessidade de partir para um estado próprio nos moldes que o modelo atual segue. O Fluminense acredita que o Flamengo irá pelo mesmo caminho e ficará somente no Maracanã. A situação é o seguinte: estava tendo obras ali na zona do gasômetro. Vai acabar com aquelas obras? É estranho. O Fluminense espera concluir a venda do potencial construtivo de Laranjeiras ainda esse ano. E com o valor, reformar o estádio e concluir as obras do CTC. Com a reforma de Laranjeiras, será apta para jogos de 7 ou 8 mil pessoas para receber shows de médio porte. O Fluminense espera arrecadar 180 milhões de reais com a venda do potencial construtivo. Importante. Uma coisa importante também seria até mesmo a valorização do futebol feminino, tá? Colocar o futebol feminino em Laranjeiras e nunca mais em Xerém. Isso é importante. Ou até mesmo ali no Estádio Luso Brasileiro. Segundo Mário Bittencourt, o custo financeiro para implementar o voto online seria absurdo, e ele concorda com argumentos de Luiz Lima contra o projeto apresentado por Bandeira de Melo, obrigando os clubes a implementar o voto online em suas eleições. Para quem não sabe, o Luiz Lima é do PL, do Rio de Janeiro, e o foco dele é esporte. Foi campeão de competições internacionais, né, como Copa do Mundo, como Copa do Mundo do Brasil e também Olimpíada. Não sei se eles sabem realmente sobre isso, mas a promessa do voto online era desde o início do mandato e acabou não acontecendo. Isso é importante comentar. O BTG informou ao Fluminense que nenhum investidor vai fazer um aporte significativo no clube sem ter o direito ao controle da SAF. O Fluminense acredita que a proposta chegará em breve, pois nesse momento o banco está em contato com esses possíveis investidores. Não era a própria BTG que ia comprar? Eu achei muito estranho sobre isso. Mas só para falar aqui, eu falei lá para vocês, para mim insanidade qualquer pessoa achar que o dono da SAF não quer, o cara que vai comprar um time não quer ser o dono do próprio time.
antigamente trem. O Fluminense colocou requisitos como requisitos para uma proposta da SAF. Que o investidor aumente o orçamento do departamento de futebol. Que o investidor destine parte do dinheiro ao clube social e esportes olímpicos e que ele seja preferencialmente de dentro do Brasil. Preferencialmente, não obrigatoriamente. E pra mim é o mínimo, né? De futebol, de esportes olímpicos, de parte social, então nada que eu acho tão insano assim de falar, nossa senhora. Mário disse se achar apto para ser CEO do clube ou exercer qualquer outra função, caso os investidores queiram. Entretanto, ele ressaltou que essa é uma decisão deles e não dele. Então, o que o Mário está falando é que não está no contrato e que ele deve ser o CEO. Isso é importante comentar. Então, não tem como reclamar do Mário Bittencourt nessa situação. Tá? Normalmente, eu não sou favorável ao Mário Bittencourt. Você vai ver que eu já vi diversas críticas a ele. Mais 2, faltando. Segundo o Mário, o Fluminense tem totais condições de sobreviver sem a SAF. Porém, a tendência é o clube ficar menos competitivo devido ao aumento de investimento nos outros clubes do futebol brasileiro. Existe aquela situação, né? Eu acho que o Fluminense cada vez mais vai pro lado do Leicester, em que vai ganhar uma coisa ou outra em anos. Isso para mim é problema. Eu acho que isso daí faz sentido, tá? Pelo menos do que eu estou observando. E por fim, chegando à proposta da SAF, serão montadas 2 comissões, uma interna e outra externa para avaliar a proposta. Sendo aprovada pelas comissões, a proposta será explicada e debatida com um conselho deliberativo com transmissão da Flu TV. E depois disso será colocada em votação em uma AGE para todos os sócios aprovarem ou não. AGE é a Ação Geral Extraordinária. Bom, sobre isso, na história ele não falou nada de novo porque a gente viu na pauta da própria Flu TV, né? Que foi falar sobre esse tema, em que ele comentou, isso é importante falar, em que eles comentaram sobre, na história, fazer uma comissão, a interna seria a comissão com o conselho diretor, a comissão externa seria justamente uma comissão especial da SAF e você teria o conselho deliberativo como um todo, e aí por fim você teria os sócios, torcedores fazendo isso. Para entender, é como se fosse assim, ó. Primeiro o conselho diretor, que aí seria mais ou menos 5 ou 6 pessoas. Aí depois você varia sobre a comissão especial da SAF, que seria mais ou menos entre 30 a 40 pessoas. Aí você teria a comissão do... Qual o nome? A comissão aí seria o conselho deliberativo todo. Aí você teria ali mais ou menos 250 pessoas. 250 a 300 pessoas. E aí por vez você teria mais ou menos ali uns 10 mil a 20 mil pessoas podendo votar para esse tema. Ou seja, faz sentido tudo. Tá bom? E é isso. Tudo faz sentido, tudo foi explicado, ponto a ponto. Espero que vocês entendam, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe. Rede social de gravação de vídeo, o vídeo é 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse vídeo foi mais longo, mas falei todos os temas que foram possíveis. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.